só te apresentar. Case de customização do portal modelo da Câmara Municipal de Jataí, Goiás. Leandro Roberto da Silva é tecnólogo em Sistemas de Informação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Como desenvolvedor de sistemas e gestor de rede da Câmara Municipal de Jataí, vem trabalhando em prol da informatização e da transparência de sua Casa Legislativa. Eu só vou complementar que o Leandro e o pessoal de Jataí, eles fizeram grandes progressos com os produtos do Interleges. E hoje eu acredito que o portal de Jataí é um dos mais bonitos, que a gente pode... Um dos mais bonitos, tem vários lindos também. E a gente pode usar ele como exemplo, porque eles tocaram tudo sozinho lá, com a ajuda do Leandro, o pessoal lá de Jataí. E, pô, é longe pra caramba, cara. E os caras conseguiram fazer isso aí. Então acho que a gente consegue chupar a ideia deles aí, sem maldade, e conseguir... Vindo de você. E vamos lá, então, que o Leandro tem bastante coisa a falar. Beleza. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Segunda vez da nossa participação. Vamos lá. Para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho lá, eu vou falar um pouquinho de como foi essa dificuldade de conseguir chegar onde chegamos. Então, vou trabalhar aí os cenários e as dificuldades iniciais que a gente teve, tá? A motivação que a gente teve para a mudança, o nosso projeto para fazer a transformação do nosso site e mostrar os resultados para vocês depois. Alguns de vocês já devem ter visto o site, já devem ter entrado nele, mas a gente vai rever e pontuar algumas coisas que a gente, ao longo do tempo, aí, a gente pontuou para que a gente pudesse chegar com um novo layout, com a nova diagramação. Né? Antes de falar sobre o site, sobre tudo, mostrar a minha galera para vocês. Tá? Essa aí é toda a estrutura de tecnologia e informação da Câmara. Lá ao fundo, Francisco, jornalista, Leiliane, o Lívio, o Leandro, do lado direito aqui, pau para toda a obra, né, fazendo de tudo lá dentro. Aquela menina que está lá no fundo mexe com o SAPL, essa aqui mexe com as redes sociais e com os vídeos. Nosso fotógrafo lá à esquerda, nossos 3 estagiários e o rapaz da TV Câmara, que, além de TV Câmara, cuida de todas as entrevistas e os vídeos que a gente produz no site. É ele que trabalha. Faltou o Roniel aí, não tinha foto dele, que é o perguntador. Além de outros serviços, nós não estamos ali só para isso, tá? Mas nós fazemos isso, que eu acabei de citar. Nós fazemos outras coisas também, principalmente o pessoal de baixo aqui, faz bastante coisa diferente do que eu acabei de colocar. Bom, nosso cenário e as dificuldades iniciais. Em 2007 foi criado o Departamento de Informática na Câmara. Tá? Nós tínhamos um cenário lá em 2007, 2008, que tinha um servidor Mandriva, tinha os 2 servidores do Interleges, que foi colocado pelo PML1, Python, Zup, Portal Modelo. E nessa ocasião foi feito um concurso para aquisição para 2 funcionários, onde eu e a Leiliane entrou. Tá? Só que o que a gente sabia? A gente sabia mexer com Windows, sabia mexer com Delphi, Java e PHP. Mais ou menos, como usuário. E programadores nessas outras linguagens aí. Então, o cenário de falta de entendimento estava armado, né? Você tinha aquele cenário lá para trabalhar e só sabia mexer com isso daqui. Então, teve toda uma fase de aprendizado para depois conseguir mexer. O primeiro ano nosso, que nós entramos em 2008, nós tínhamos até medo daquela caixa preta. Nós não sabíamos, não tinha coragem de mexer naquele negócio. Tá? Bom, mas, com o passar do tempo, nós não entendíamos essa plataforma. Seus conceitos e paradigmas de linguagem de programação e como as coisas aconteciam lá dentro, eu não entendia. Aquisição de templates, eu fui descobrir aquisição e templates dentro do Plone, e fui descobrir isso esse ano. Eu não conhecia o esquema de aquisição em templates que o Zup Plone tem.
Não entendíamos nada de ZPT, de código Thales e Metales. Main template para nós era o todo-poderoso. Tá? Você olhava para aquele negócio lá, tudo acontece aqui dentro. Quem que é esse cara? E, na verdade, ele não é o todo-poderoso. Ele é o cara que mais serve a plataforma. Quando o dia que eu descobri isso, eu falei, putz, é totalmente o oposto do que eu imaginava. Isso que faz tudo, eu não entendo nada que está escrito dentro desse main template. Acho que todo mundo que mexe com o Plone já deve ter se deparado com esse main template. E eu achava, de onde é que saem as coisas aqui? O que acontece com esse negócio aqui? Fui descobrir quem é main template esse ano. Que ele não é o cara que mais manda ali dentro. Ele é o cara que mais serve os outros. E para que você possa conseguir fazer uma customização no seu site, por ordem de complexidade até, você precisa aprender pelo menos conhecer, saber que existem essas ferramentas aqui embaixo. Portal Skins, Portal Actions, Portal Publicator, Portal CSS, Portal JavaScript, e aí num nível um pouco mais avançado, saber instalar produtos, novos produtos, reinstalar através do Portal Quick Installer. Se você tomar conhecimento do quem são essas 6 ferramentas aí, você está com a faca e o queijo na mão para poder transformar tudo que você quiser dentro do seu site. Praticamente tudo. Bom, então, como a gente não entendia o que aquela plataforma estava fazendo, eu vi aquilo lá como um Explorer. Eu estava olhando para aquela estrutura das AMI e não entendia aquilo como um objeto. Eu via aquilo lá como pasta e itens. E não é. Se você conhecer, apesar de eu conhecer a estrutura, na época eu já conhecia um pouco de orientação a objetos, mas eu não via aquilo ali como objeto. Eu via pastinhas, eu via algumas coisas e via um monte de outras coisas que me falavam que era... Não, está ali, mas é um programa, é um produto, então ele faz alguma coisa além de ser só uma notícia, ser uma pasta, ser uma imagem. Mas quando você começa a entender as coisas como produto, e como objeto, e começa a saber onde é que estão as coisas, como elas agem ali dentro do sistema, aí fica muito mais fácil de entender a plataforma. E como a gente não entendia, a gente começou a soltar CSS para todo lado, nesses 4 anos. Começou a colocar a imagem para tudo quanto é lado, e foi criando um novelo, um angu de caroço ali, que não dava para você... Ficava complicado de você... teve até umas discussões aqui o ano passado, com o Chiru, inclusive, com relação ao mau uso dessas questões, dessas 2 últimas pontos aí, que é você não colocar as coisas nos lugares certos, não fazer as customizações nos lugares certos, depois você precisar de evoluir sua plataforma, você simplesmente não consegue sair daquela estrutura, porque você fez muito gatinho dentro da sua plataforma. Tá? Bom, mas nós conseguimos resolver isso daí, dando uma geral no site. Eu simplesmente fui lá na pasta Custom, ranquei tudo que tinha ali, dei uma reorganizada geral nas outras pastas, e a gente conseguiu tentar ir de acordo com as regras um pouco mais depois disso. Bom, em 2009 aconteceu um fato que deixou a gente bem complicado. Você não sabia mexer com a plataforma, tinha as dificuldades de interação profunda com ela, e nós compramos 3 servidores. Nesses 3 servidores, foi a primeira vez que nós tivemos coragem de simplesmente desmontar aquela caixa preta inteirinha e montar ela de novo. E testamos Slackware, testamos FreeBSD, e depois fomos e estamos até hoje no Ubuntu. Só que nós ficamos com esses 3 servidores novos e um Ubuntu 5.10 dentro da máquina do Interlegis, rodando o Plone, porque nós não sabíamos nem migrar. Como é que ia tirar daquela máquina antiga, colocar em servidores quad-core, com muita memória, com muito HD, mas estava rodando dentro de uma máquina lá de 2006. Ficou por 1 ano isso daí. Até sair aquela máquina virtual que o Interlegis tem lá no Colab, que a gente tem lá no Colab, e poder tirar de dentro dessa máquina aí.
Então, as dificuldades de portabilidade, o que a gente tinha como motivação para poder mudar isso? A gente tinha um problema de migração de hardware, que é esse que eu acabei de falar. A gente não estava afim mais daquele layout, querendo mudar esse layout aí desde 2009, estava querendo mudar, estava querendo fazer um visual mais clean, não estava querendo aquelas 3 colunas, na página inicial, principalmente. Não estava querendo 3 colunas na página inicial, estava querendo um negócio mais dinâmico, mais... ou seja, integrar novas tecnologias. Conseguir ter álbuns com JavaScript, conseguir ter vídeos sobre demanda, e hoje está em formato FLV. Conseguir vínculos diretamente com o SAPL dentro de cada notícia, ou seja, se eu tenho uma notícia, eu consigo colocar qual é o... Se existe uma notícia, ela foi gerada por alguma coisa no parlamento? Se foi gerada por alguma coisa no parlamento, então deve ter um documento. Se tem um documento, a gente queria que esse documento aparecesse ali no final da notícia. Né? Integrar com redes sociais e mudar a diagramação da informação, principalmente na capa do site. Em 2010, então, trazendo o problema que a gente, de falta de conhecimento da plataforma, a gente tinha uma escolha para fazer. Caminho versus o tempo para fazer isso. Então a gente pensou, vamos desenvolver em Plone, em Zup Plone, ou vamos desenvolver em Java, que é a linguagem que eu programo já desde 2005. Era um tiro no escuro, porque é difícil treinamento em Plone, em Zup Plone, principalmente nos confins do Goiás. Tá? Então a gente não sabia se a gente iria conseguir, quanto tempo a gente ia gastar para aprender, e depois que aprender, quanto tempo a gente ia gastar para desenvolver. E essa previsão de tempo ela é possível em termos para uma linguagem que você já conhece. Bom, nós vamos gastar 1, 2 anos para desenvolver isso em Java, e quanto tempo nós vamos gastar para aprender Zuplone e para desenvolver um novo site em Zuplone? Então a gente acabou optando por desenvolver em Java no início de 2010. Só que nós desistimos. Principalmente porque uma das pessoas no início de 2010 saiu da Câmara Municipal, passou no concurso federal e saiu, e na fase de análise ainda. Então a gente desistiu, porque acumulou serviço de todos os lados e ficou simplesmente inviável desenvolver um projeto desse sozinho. Na parte de programação é muito pesado. É claro que toda aquela equipe lá tem participação em layout, tem participação em opiniões de diagramação, mas na hora de desenvolver, nós fechamos o desenvolvimento, fechamos a diagramação, fechamos o layout, todo mundo opiniou, aí o desenvolvimento, fazer que seja em qualquer linguagem que fosse, seria só eu e esse rapaz. Mas ele saiu e eu ficar com um projeto desse tamanho para programação, a gente achou que seria muito grande, além dos outros serviços de suporte e de manutenção geral. Então, nós paramos com isso aí, ainda bem. Bom, um pouquinho de estrutura do nosso site. Esse site aí é um site de 1 ano atrás, tá, que a gente tinha. Tinha uma estrutura... Tem luzinha aqui? Não? Tem não. Esse site aí, lá em cima é um flash pesado. A gente ficou com isso aí por 3 anos. Lá em cima é um flash pesado que ficava passando fotos da cidade. A gente não conseguia controlar, apesar de saber mexer com CSS, mas não sabia controlar porque não conseguia encontrar as coisas. Não sabia usar muito bem aquele inspetor de elementos do Chrome ou do Mozilla para poder encontrar e saber onde é que estão essas coisas para a gente customizar lá dentro do custo. Aí, por exemplo, essa imagem desse medula óssea aqui está em cima das últimas notícias. Um menu aqui, 2 menus de cada lado. Então, foi uma fase assim, bem estranha para o portal. Tá? A gente começou a tentar melhorar isso. Deu melhorar. Essa aqui já é uma outra fase que o menu estava um pouquinho diferente. Né? Aí, toda aquela coisa que está do lado de lá, os links para algumas coisas da cidade, numa próxima etapa a gente jogou para cá e já conseguiu, deu uma mudada na cor e tal, e já conseguiu manipular aquele negócio lá para não ficar em cima de últimas notícias e tal. E aqui, uma tela final, antes do último modelo, que a gente já tinha criado uma estrutura de
de publicação de fotos, que a gente não tinha isso lá, e o Twitter ali do lado. Só que tanto é o site, é tudo clone, mas essas imagens aqui são os últimos álbuns, notícias da casa, e os Twitters ali ainda eram em Java. Então era um iframe aqui dentro da capa, puxando um outro servidor, para poder, então, um tanto quanto complicado você ter esse tipo de estrutura, né? Bom, quando a gente foi reformular o projeto, o essencial que a gente queria tocar era o quê? A gente estava numa fase que precisava ter o portal transparência, que a gente começou em maio agora. Então, esses são os 6 pontos que a gente queria tocar. Queria ter de destaque no site. Falar sobre a Câmara, falar sobre os vereadores, ter umas notícias gerais, sem ligação com um vereador em específico. Nossa legislação, que é um outro sistema que trabalha com ela, atividade legislativa e o portal transparência. Tá, então a gente tinha isso, a gente tinha essa formulação e estava no seguinte aspecto, né? Você tinha aquilo, que o site antigo, você tinha essa ideia de centralização, você tinha muita informação de lá, muito alvo, e tinha essa informação tocando dentro da máquina virtual com o portal modelo 1.0. A gente mal sabia fazer customização. Agora você me fala, por que a gente está no 1.0? A gente não conseguia saber como... A gente não queria perder o nosso histórico de 4 anos de notícias. Então, qual foi a decisão? Tudo que a gente fez foi feito dentro do Ubuntu 5.10, dentro da máquina virtual, no portal modelo 1.0 ainda. Então, o resultado, pelo menos do topo do site inicial nosso, foi esse. A gente pegou daquilo, dentro da versão 2.5, ou dentro da versão 1.0, com essa ideia e transformou nesse topo aqui. Tá? Esse é o nosso topo lá de cima, não tem menu do lado esquerdo, na capa. Bom, falar um pouquinho sobre cada um daqueles lá. O portal transparência ele é tratado por um parceiro terceirizado. A gente coloca coloca ele como um iframe dentro do nosso site. É ele que cuida do portal transparência, toda a administração que tem que ser feita lá com a contabilidade, é eles que fazem. Mas nós temos uma ideia de... isso é feito através dos dados que o TCM Goiás exige que nós entregamos para ele. Então, se você leu os dados do TCM, você consegue fazer o seu portal transparência, pelo menos em Goiás. Não sei como nos outros estados, mas a ideia é que a gente consiga realizar esse portal, construir esse portal transparência como um produto para ser instalado dentro do Plone, dentro do portal modelo. Ou seja, uma casa em Goiás que tiver o portal modelo e for usar, vai poder usar um portal modelo transparência como projeto que a gente tem para desenvolver, e ele, subindo os arquivos do TCM Goiás, ele vai poder estar com o portal transparência dele feito, sem mais de um servidor, sem um servidor Plone para o portal, sem um servidor PHP ou Java para o seu portal transparência. O nosso CPL está com todas as proposições a partir de 2009, e nós começamos a usar o módulo sessão plenária de agosto de 2011 para cá. A parte de legislação é feita pelo Sysleges, é um sistema nosso que nós apresentamos aqui o ano passado. Já está integrado desde o ano passado com o LexML. Você deve ter visto na apresentação do João Lima ontem, ou foi do outro rapaz que falou sobre LexML também. O nosso nome, Câmara de Jataí, apareceu ali no acervo. O link sobre a Câmara, a gente só tem, basicamente, os contatos da Câmara, todos os e-mails, todos os telefones. Está sendo construído o histórico do Legislativo, os 2 últimos mandatos tem, mas a gente já tem levantamento desde 1948 para fazer, está fazendo. Publicações administrativas também é feito nesse link aí, licitações, todos material administrativo que tem que ser publicado, tem que ser divulgado, é divulgado aí nesse link.
com relação aos vereadores, a gente queria ter uma página dos vereadores dentro do nosso site. Dentro do nosso portal, a gente queria ter um site para cada vereador. Então, que fosse basicamente falado sobre biografia, que ele pudesse ter as notícias dele ali dentro, que ele tivesse os seus vídeos que são gravados com ele em específico, com suas matérias em específica, e fotos, álbuns de fotos que ele produza, ou o nosso fotógrafo produza, ou que ele traga e queira divulgar no site, dentro do seu subsite. Quando você entra na seção do vereador, você não tem, a não ser o topo, que continua o mesmo, embaixo você não tem referência nenhuma de outro conteúdo, a não ser conteúdo dele. Tá? E até mesmo para os vereadores, essa notícia, vídeo e foto trabalha também, no geral, com tudo. Quando você entra em notícia, você tem, além de você ter acesso na capa à nossa TV, você tem acesso nas notícias, você tem acesso à TV, e toda notícia, ela pode ter vídeo, texto, SAPL, foto e redes sociais integrado. Então, ou seja, o que nós queríamos, o que nós temos no portal modelo, basicamente? Texto e imagem. Só que nós queríamos texto, imagem, links sociais, vídeo, galeria de imagem e conteúdo SAPL. Não tudo de uma vez, mas de acordo com o que eu queira. Se eu quiser só vídeo, aquele news item, uma notícia do portal, vira só vídeo. Se eu quiser só uma galeria, ele vira só uma galeria. Tá? Então, como é que a gente trabalhou isso? Hoje, essa parte aqui é toda feita dentro do Zup. Tá? Mas existe um armazenamento fora do Zup. Porque o Zup, até onde eu sei, principalmente o que a gente usa, 2.8, com o portal modelo 1.0, você não consegue fazer streamer de vídeo facilmente nele. Principalmente guardando vídeos dentro de DataFS. Então... Pifou? Não. Mas o gerenciamento é todo dele. A inteligência está todo dentro do Zup. Mas o arquivo está em outro servidor. O servidor Apache, que tem um módulo de FLV que faz streamer dos vídeos. Hoje, a gente começou isso tem pouco tempo, de agosto para cá, tem 20 gigabytes de vídeo já. E a nossa galeria de fotos, o banco de dados está com 49 gigas, mas quando você faz uma cópia dele, fiz ontem para ver como que tamanho estava, quando você faz uma cópia dele, ele está com 28 gigabytes de fotos. Tem fotos de março para cá. Fotógrafo tira foto demais, mas tá bom também. Postgre. Fica em Large Objects. Todas as fotos ficam em Large Objects. E o Java que controla essas fotos e entrega para o Zup mostrar. Né? As fotos ainda estão em frame. O Java que entrega, inclusive, a renderização. Mas eu quero transformar isso, a administração ficar, por enquanto, lá no Java e o Zup pegar diretamente do banco. Fica em outro servidor, mas a gente faz uma coisa lá que faz o Zup pegar essas fotos de lá. E ter conteúdo do SAPL relacionado. Se a matéria for sobre se a matéria jornalística for sobre uma matéria legislativa que está sendo tramitada. Bom, para a gente demonstrar, vamos mostrar o que a gente tem no nosso site, do que nós estamos falando. Esse aqui é a nossa capa inicial. Né? Tudo aqui, nada aqui é feito no dia a dia, tem que ser feito na mão. Tá? Da mesma forma que naquele portal modelo antigo, antigo, né? O antigo é isso aqui. Que você tem aquele lápis, para poder editar, tanto as notícias de destaque, as últimas notícias. Quando você loga nessa barra maior aqui, onde está passando 4 notícias, você pode pôr quantas quiser também. E aparece o lapisinho lá para você editar, como aparece no clone naturalmente. Essas notícias de destaque menor, que tem 4 imagens, também é com o lapisinho. Posso logar aqui depois para vocês verem.
Só aparece o lapisinho lá e você clica e vai editar, você coloca, só que aqui só pode pôr 4, devido à questão de layout. As últimas notícias do lado ali também é com lapisinho. É um outro. Essa estrutura você pode criar quantos quiser. Então, até que você entra no portal modelo, você tem 2 lapisinhos só, né? Um das notícias de destaque e um das últimas notícias. Mas quem cuida disso daí é uma ferramenta que chama Portal Publicator. Você pode criar quantos lapisinhos, quanta estrutura daquela você quiser. Aí você pega o código dela e joga dentro da página inicial ou de um portlet qualquer e que vai funcionar normal, quantos quiserem. Últimos vídeos é a mesma coisa. Tá? É criado, tem a estrutura para você selecionar qual o vídeo que você quer que entre aqui nessa tela. O nosso Twitter, que antes era Java, agora é tudo em Python. A gente não precisa mais do Java para poder fazer essa estrutura de Twitter aqui. Aqui do lado esquerdo tem algumas divulgações que a gente sempre faz, fica trocando aí frequentemente. O Facebook pode ter comentários aqui dentro, qualquer pessoa que entrar aqui dentro. Tem aquelas questões que foram tratadas agora há pouco e ontem também, mas a gente está tentando contornar isso aí com moderação. Vamos ver, principalmente no ano que vem, o que vai dar essa questão de redes sociais integradas aí. E os últimos álbuns, notícias, e aqui é o único lugar que não é ZUP. Aqui dentro dessa caixa aí tem um iframe que é Java, tá? Que é a questão das fotos, que eu falei que quero mudar isso aí. E no final aqui, não pode deixar de mostrar uma gracinha aqui, que quando você vem aqui em nossos parceiros, aparece a nossa galera aqui, né? Nossos parceiros aí. Bom, a capa inicial nossa é essa. Tá? Quando você vem... Vamos ver como é que está aqui. Aqui. Quando você vem no link à câmera, o que aparece é isso daí. Uma história, um pouco de coisa do nosso prédio, história do palácio, história um resumo geral do legislativo. Tá? Continua aparecendo do lado de cá o nosso Twitter. Embaixo tem Facebook, tem os últimos vídeos aqui e os últimos álbuns ali. E aquilo que eu tinha comentado antes naquela tela, contatos, publicações. A gente tem esse item aí que eu não coloquei lá no slide, mas tem esse fiscal cidadão aí, onde o povo onde eles podem descer mais além ainda, que aí a gente até tenta falar que aqui não é divulgado, você pode ler, você pode colocar o que quiser aqui, se quiser colocar anonimamente, pode, porque no Twitter e no Facebook não é anônimo, né? Mas no fiscal cidadão é anônimo, você não precisa se identificar. Calendário de 2011 e a história do Legislativo. Vereadores, essa tela aqui, tá? Tem a gente tem menu, mas é só sobre o que está acontecendo. Não é um menu geral, onde vai abrir aquele monte de coisa, tem indentação. Até tem a partir daqui, mas ainda quando eu clico no vereador, ele simplesmente some os outros e fica só a tela dele. Tá? Essas fotos aqui aparecem, pega o primeiro e coloca em destaque, que é o presidente, e quantos outros tiverem aqui, vai ser montada aquela tela de lá, que lá não é feito na mão. Ele é um algoritmo que varre toda essa pasta vereadores e monta para cada um deles, pega as fotos que estão lá dentro e cria essa grade aqui, quantos tiverem. Quando a gente entra clica dentro de um vereador, o que acontece? Aparece isso daí. As últimas notícias dele, umas fotos dele girando ali, e aquilo que eu tinha citado. Vereadores, a biografia dele, os vídeos dele, galeria de fotos, e esse notícias do vereador é o mesmo conteúdo que está aparecendo do lado esquerdo ali, só que eu tenho duas opções. Eu posso clicar, que quando você quer ler as notícias dos vereadores, não está tão óbvio que se eu clicar em o que está em destaque, o que está em destaque é Geovassi Pérez. Mas aqui, se eu clicar aqui, fica em destaque da mesma forma. É a mesma tela, só que não está claro que se eu clicar em Geovassi Pérez, eu vou estar vendo as notícias dele. Por isso nós colocamos aqui também notícias do vereador. E para cada vereador, se ele tiver Twitter, o Twitter dele que aparece aqui.
nos outros ambientes do site, que não está dentro da página do vereador, aparece o Twitter da Câmara. Se eu estou na página de um vereador, ele aparece o Twitter do vereador. Né? E tem essa customização aqui da lista de notícias, que ela pode ter só foto, que ela pode ter foto, e aí se ela tiver vídeo lá dentro, tem a tagzinha do vídeo ali, e pode ser sem nada, igual essa daqui. Quando você entra no notícia, a notícia ela pode ter imagem, ela pode ter vídeo, ela pode ter galeria de fotos e estar associada a um SAPL. Se ela tem imagem, se ela tem vídeo, além de aparecer a foto aqui, aparece o desenho para tocar o vídeo aqui dentro. Tá? Eu não sei como é que está meu link lá, estava com problema hoje cedo, mas nesse caso é sobre um requerimento. Aí eles então essa matéria é uma matéria jornalista que está falando sobre um requerimento. Então o requerimento ele está aqui embaixo, o link dele para o CPL, e o vídeo da aprovação e dos comentários na hora da sessão. Isso aí é um vídeo só de 5, 6 horas, mas que mostra só a discussão desse tema dentro do plenário. Tá? Esse plugin aí, o Flow Player, consegue começar um vídeo lá às 3 horas e 40 minutos e acabar às 3 horas e 43 minutos. Então, eu consigo falar onde que eu quero, dentro de um arquivo só que está no servidor, colocar em qualquer lugar do vídeo. Essa aqui é uma outra notícia. Nessa notícia aqui não tem essa PL, mas ela tem álbum de fotos. Né? Aqui no final... Bom. Esse aqui eu tenho uma tela aberta de cada vereador, em separado. E, por fim, mas é muito semelhante, aqui no item notícias, são notícias gerais, que é produzido pelo... Todas elas, naturalmente, aqui só entra coisa que o jornalista produz. Não vem texto pronto de gabinete, nada. Mas aqui, notícias que não são ligadas diretamente a um vereador é colocado direto aqui. E todas as notícias dos 10 vereadores caem aqui dentro também. Tá? E além de ter... você poder ter notícia, vídeo que não tem matéria... Aí ele é um vídeo que foi gravado, é só uma entrevista, alguma coisa, aí ele aparece na tela inteira. Ele fica assim, ele ocupa todo o espaço da notícia. Tá? E a configuração disso daí é fácil. Quem já trabalha com criação de notícia, conhece aquela estrutura do inserir notícias lá daqui da estrutura do ZUP. Só para mostrar, para encerrar essa parte aqui, olha lá, o lápis lá, onde eu posso clicar. Aí depois que clica aqui é a mesma coisa do que era antes. Você vai lá, seleciona a notícia e tal, e já cai aqui nessa estrutura. Tem um lápis lá, tem um lápis aqui, tem um lapisinho aqui dentro, que esse aqui tem título, tem um outro lápis aqui. Então, se alterando nesses lápis aqui, cai dentro do... altera o que está aqui. Eu queria mostrar... Mas pega uma notícia dessa que já está criada. Quando eu clico aqui em editar, o que a gente tem de normal. Você coloca título como a outra, você coloca descrição como a outra. Nesse caso, não tem texto nenhum. Eu acabei editando a notícia que não tem texto nenhum, mas tudo bem. Você pode colocar uma imagem.
e normal as coisas, como as outras, só que tem uma customização nesse ponto aqui. Que você fala onde é que está o vídeo, você fala que ponto que você quer começar o vídeo, você fala qual o tempo que ele vai reproduzir, se você quer que ele ocupe 100% daquele espaço, se você quer ele menor, qual é a altura desse vídeo que você quer, se você quer que ele, quando o usuário clicar naquele vídeo, ele já comece a tocar ou não, se essa notícia vai ter um link para o CPL e se essa notícia tem um álbum de notícia, tem um álbum de fotos. Basicamente, é isso aí, pessoal. Não tem mais nenhum segredinho aqui dentro, tá? Deixa eu respirar agora, não dá dando conta de respirar. Encerrado. Peraí que eu vou pegar a pipoquinha, né? A tortura é a pipoquinha, a pergunta. Eu tenho pergunta também, viu, cara? Bom dia. Opa. Na verdade, são duas perguntas no mesmo sentido. Os vereadores têm liberdade de postar os vídeos e as matérias dele direto ou passa por alguém da Câmara? Não, só o jornalista publica. Então, tudo passa por ele? Só ele, Tá, outra coisa, a questão do Twitter do vereador. Porque lá na Assembleia de Rondônia a gente está com a preocupação seguinte. Inicialmente ia botar uma página para cada deputado, mas surgiu a preocupação principalmente na questão da legislação eleitoral, período de campanha e tudo, porque o responsável pelo portal é o presidente da casa. Já viu-se casos de botar nas matérias que foi considerada crime eleitoral e punir o presidente, de multar o presidente por ter postado a matéria. Não tem nenhuma preocupação nesse sentido de deixar o Twitter aberto para poder tiver uma campanha antecipada, nesse sentido de liberar para os vereadores publicar o Twitter dele direto, porque apesar de ser uma página, porque ela tem a extensão com certeza pública, né? Ela é institucional, né? Uhum. Nós ainda não passamos por essa hora de campanha, né? Tá que ano que vem começa, né? Cada dia mais próximo isso daí. Uhum. Mas depois dessas discussões aqui, não falei com o Lívio ainda, que é o chefe-geral da ATI, mas nós queremos fazer nós temos um relacionamento entre administração e vereadores e entre os vereadores muito bom, tá? Uhum. Não sei como é que vai se complicar isso daí na época política. Perfeito. Mas nós vamos notificá-los a não fazer campanha no Twitter. Nós temos um moderador também. Esses Twitters não vêm direto para o site. Perfeito. Eu posso bloquear Twitter por Twitter. Mas se eu tiver que estar fazendo isso todo dia, eu vou ter que cancelar o Twitter do vereador. Essa é uma das preocupações que nós estamos tendo lá nesse sentido. Tanto é que a página dos deputados ela é uma página institucional. A gente colocou o partido lá, até porque o mandato pertence ao partido, já está realizado o partido, e as matérias que são publicadas dele e vídeos dele, mas que passa pelo moderador da casa, né? Porque se ela tiver um cunho eleitoreiro fora de período, isso pode trazer problema para o gestor, né? O presidente da Assembleia ou da Câmara Municipal. Com certeza, isso é bem sério, ele vai ter que discutir isso aí desse ano para frente. E se eles insistirem, que eu não acho que não vão fazer isso, a gente, nossa, político, né, é complicado, mas pela convivência que a gente tem dentro da casa, acho que não, a gente nem oposição tem na casa. Tem, mas não são oposição. Tem oposição, mas com certeza a eleição municipal olha, a gente veio. Tem 3 anos que a gente está lá, nunca teve nenhuma votação que não foi aprovada. Tanto coisas de vereador quanto coisas de... um relacionamento interessante, bem diferente da última legislação. Mas eu queria até deixar essa discussão para o grupo,
porque é um problema que vai ser enfrentado já deste ano que vem. E Estou muito inocente eu nessa vi questão, né? eu Porque vi, vai chegar lá e eles claro, vão eu vi que o tema, mas... o tema da questão de botar a questão dos sites sociais dentro do portal dos portais institucionais é muito grande. Mas a gente tem que ter essa preocupação. Até onde a gente pode ir, porque pode não, apesar de ter a liberdade de expressão do parlamentar, o TRE e o TSE não vê desse jeito, entendeu? Então a gente tem que ter essa preocupação. Tá assim, cada dia maior. Só por uma questão de sugestão de que eu já passei por isso daí, e eu passo a cada 2 anos, quando nos 3 meses anterior à eleição, eu bloqueio tudo no site. Eu tiro até do ar as senhas dos deputados que têm acesso às pastas deles dentro do site. Alguns reclamam, mas aí a minha desculpa é justamente a questão do TRE. Né? Então, faltando 2 dias antes dos 3 meses da eleição, eu já tiro tudo, inclusive logotipo de partido, tudo que possa dar problema com o TRE para os deputados e para a Casa Legislativa, eu já tiro do ar. Talvez a gente vai ter que fazer isso também. Mas independente disso, tem outra preocupação, porque o TRE também entende que fazer propaganda fora do período também é crime. Então, na verdade, essa preocupação tem que ter o tempo inteiro. Né? Mas assim, embaixo a gente coloca, apesar de estar postado no nosso site, embaixo está lá que a fonte é do gabinete. Então, o gabinete é instruído que qualquer responsabilidade seja do deputado. Foi baixado um ato para isso? Sim. Aí o que acontece? O deputado, quando a gente faz o treinamento e abre o espaço no site para o deputado postar as informações, agenda e outras coisas mais, a gente já deixa bem claro, documentado, o deputado assina e o deputado indica as 2 pessoas da sua responsabilidade e da sua total confiança para postar as informações. E ele já está sabendo que qualquer coisa que aconteça ali, ele é o único responsável. É uma maneira que a gente encontrou de tentar não prejudicar a casa, né? Porque aí é interessante, mas às vezes a cabeça do ministro, pode dizer, independente disso, o presidente da casa... É um problema. Geralmente eu consulto a Procuradoria da Casa, né? Na questão jurídica. Tem que sempre chegar no final com eles, né? Perfeito, obrigado. Na nossa casa, como é 10 pessoas, 10 vereadores só, e eles não têm... O único lugar que eles têm ação no site é no Twitter deles mesmo, ali naquele lugar. Eles não publicam nada diretamente no site. Se eles decidirem que vai publicar, eles vão ter que passar pelo jornalista, que vai ter o seu discernimento, e se não der certo, se ele achar que não deve, ele vai levar para o presidente. Mas não entra no site sem passar por esse critério. Só para contribuir até na discussão, que ela é mais ou menos uma extensão daquela discussão passada, né? E naquela discussão passada a gente tinha colocado que, por exemplo, nesse caso, o deputado ele seria o terceiro do site. E o administrador do site, no caso da Assembleia, seria a pessoa que estaria dando a arma que foi falado, justamente por isso que tem que ter esse cuidado. Então, então mesmo que tenha um ato, né, mesmo que esteja totalmente legalizado, por exemplo, mas o fato é que o site é da Câmara dos Deputados. E o instrumento que o deputado está utilizando ali, né, mesmo sendo terceiro, mas quem responde é o presidente, é a Câmara dos Deputados. Exatamente. Só concluindo, eu quero contar com a ajuda dos amigos aí que entendem mais de clone, para que nos próximos meses a gente faça um skin dessa customização. Muito mais do que só essa parte de layout, você consegue usar uma estrutura parecida com isso daí para poder ter no seu portal. Não precisa ser com esse verdinho, não precisa ser com esse amarelinho que está aí, mas pode ter você usar a estrutura dentro de um skin para poder usar alguma coisa parecida com isso daí. Minha galera, levanta aí, tá escondido lá. E a Leiliane aqui. Tá. Tem mais um que tá lá para fora, o nosso motorista. Valeu, obrigado. Perguntas? Nossa amiga de Bartioga.
Sônia, Câmara de Bertioga. Você mostrou com relação aos vídeos, né, e a integração dele com a SAPL. Você lembra de algum exemplo aí para mostrar para a gente? Que tenha vídeo e que tenha SAPL. Isso, aquela ligação com a SAPL. Ah, tá. Tem uma notícia, acho que a última notícia de um vereador aqui é. Essa aqui, ela tem o vídeo aqui, tem um texto que o jornalista produziu, as últimas notícias dele aqui do lado direito, né? É só do vereador aqui, como é a página dele, e aqui embaixo o link, aquele resumo de um documento e já com o PDF aqui para ser baixado. Além de ter toda aquela estrutura já conhecida do SAPL aqui dentro, toda a tramitação aqui, toda a tramitação aí, você tem o PDF ali para baixar normal, igual aquela tela que a gente está acostumado, ligado à matéria legislativa, à matéria jornalística. Você falou da dificuldade de, né, aprender tecnologia, de um treinamento, por exemplo, né, de Plone, Zope, mas assim, você não falou como você adquiriu esse conhecimento. Eu fui, ao longo do tempo, nesses 4 anos, foi ralando mesmo, mas teve um diferencial, que no ano passado eu comecei a entender um pouco melhor as coisas no final do ano, com o tutorial do Chiru, aquele tutorial grátis dele, e aí eu comecei a fazer as coisas. Quando chegou em maio, esse layout já estava praticamente definido e construído dentro da pasta custom, praticamente pronto já, mas eu ainda não entendia. Eu já tinha entendido o MyTemplate, como é que funcionava aquele sistema do MyTemplate e tal, que ele era o cara que mais servia ali dentro, né? Que mais serve. Mas tinha algumas coisas ainda, principalmente ligadas à linguagem ZPT e ligado a conhecer aquelas ferramentas, como funcionam, conhecer como funciona o portal catálogo. Eu não entendia como é que essas coisas funcionavam. E foi quando teve um curso do Chiru agora em julho. Aí eu fiz esse curso. Aí foi onde eu entendi principalmente algumas coisas lá do ZPT. Eu entendi algumas coisas com relação à aquisição da plataforma. E tem mais muitas outras coisas que apesar do curso ser 4.0, eu implementei essas coisas dentro do 2.5, acho que está aí, né? Mas foi relevante, porque eu estava no início, eu queria lançar o portal em agosto, eu já tinha falado que ia lançar o portal em agosto, e estava faltando alguns detalhes que eu simplesmente pus a mão no fogo, falei, eu vou fazer e eu vou ter que tirar o que eu preciso tirar de dentro desse curso, tá? E foi o que aconteceu. Do dia 15 de julho, que acabou o curso, até o dia 30, foi onde eu consegui rematar tudo que eu estava precisando. E, inclusive, esse portlet do Twitter, ele ia ser Java. Ele já estava pronto em Java, com um iframe aí dentro. Mas já com o curso eu aprendi a construir os produtinhos e usar umas bibliotecas que conseguia conversar direto com o Twitter. Já existe produto para Twitter, só que não existe para a versão 2.3 do Python. Não adianta, eu não consigo instalar 2.3 lá porque tem um critério de autenticação. Aí eu tive que cuidar, não fazer tudo que eu queria fazer com o Twitter, mas mas eu consegui desenvolver em Python, aí não precisou de ter mais um iframe, ficou só o iframe desse álbum de notícias embaixo, e não precisou que o Twitter fosse um iframe também feito em Java. Mas foi basicamente esse diferencial de 15 dias aí, depois que terminou o curso, que eu consegui fechar o que eu precisava fechar dentro do site, né? Obrigado. Cara, como é que é aquele negócio daquele cara que fica fazendo Libras ali? Toda sessão tem um cara ali? Tem. Tem uns 3 meses que teve a votação lá que definiu esse aí. Existe o cargo e existe a pretensão de fazer o concurso, mas já contratou um rapaz que fica o tempo inteiro. Qualquer onde tiver audiência,
Ele vai estar errado no sentido de ter só um. Mas a gente vai contratar mais. Foi já começando, mas toda a audiência tem. Tudo que é evento... E todo que é sessão- vídeo que sai, tudo que é vídeo que tem que sai, ele já... Não, entrevistas que a gente faz, não. Entrevistas que a gente faz com vereadores ou com alguma autoridade, não. Mas a gente já está com o objetivo de... Já falei isso já há umas 3 semanas já, que para eles preocuparem com... A hora que fizer a entrevista com o vereador, vai lá, pega o áudio, põe pro rapaz interpretar, e a hora que ele interpretar, renderiza o vídeo e pra gente publicar. Ainda não tá fazendo isso, mas vai fazer aí esse ano ainda. A sua infra de TV lá, como é que tá, cara? Você conseguiu? Não. Problemas políticos. Concorrência. Mais alguma pergunta, gente? Vocês se incomodam se a gente tocar Obrigado, Leandro. Não.